Até hoje foram 5 publicações falando apenas de verão, mas a partir da próxima edição, que será Inverno 2014, contamos com a parceria do Sebrae e passaremos a ter 2 edições por ano falando de verão e de inverno. O Mais Bem Inspiração Brasil pode ser considerado um sinalizador, porque em nenhum momento ele tem a pretensão de dizer para alguém o que fazer, mas sim o desafio é transformar a simplicidade e a alegria de viver do brasileiro e estilo de vida em imagens que possam construir a comunicação de cada tema. Sempre que eu recebo o briefing da Rose, é um briefing dando os conceitos. E ela me fala um pouco de cada conceito e eu fico imaginando, dentro desse conceito, as fotos que ela me sugere fazer, o que eu gostaria de propor. Tem que ter um pouco de tudo. Tem que ter o luar, tem que ter a bossa, né? Depois ele vai colocar um quentão, mas tem que ter isso. E mostrar o mais bem. Que o neon tá tão forte ali que eu acho bem bacana. O que eu mais faço é pelo resultado final. Eu acho que o livro é um grande presente do meu trabalho. O processo foi muito em conjunto com todos os profissionais que trabalharam nesse projeto. Então tem todo tem um tema que é o luar, né? E essa tendência luar, ela tem toda uma inspiração na lua, nas texturas, é sofisticada, também andrógena. Então a gente começou a discutir que mistério seria esse, que androgenia seriam essas e quais seriam as texturas que a gente ia apontar para o inverno de 2014 do Mais Bem da Best. Foi assim que a gente começou a conversar sobre esse trabalho. Eu acho que a maior característica da lua é o brilho dela, é o fascínio que ela está lá se repetindo em ciclos eternamente e a gente ainda olha impressionado para ela. É uma coisa que a gente vê desde que a gente é criança e quando tem uma lua cheia, a gente olha e fala, nossa, já viu a lua hoje? Né? Então ela sempre tem essa novidade de se repetir em ciclos, mas ela sempre nos impacta. No caso dessa maquiagem que está dentro do bloco da inspiração lunar, eu estou usando um tom de lilás que está aquarelado, então você sente que ele tem partes mais escuras e partes mais claras. Nessa cartela, o único tom mais rosado é esse lilás, o resto é tudo azul, cinza, amarelinho, cores lunares mesmo. Trabalhei numa palheta de cor, os tons frios, né, para buscar essa sensação e brinquei com contrastes e passagens, enfim, de luz para tentar obter o máximo de dramaticidade possível. Começamos a pensar, comecei a pensar em que texturas seriam essas. A gente foi buscar pedras que lembrassem crateras, que pudessem ser lascadas, que fosse uma viagem à Lua misteriosa e não aquela que foi explorada na viagem à Lua da década de 60, né? Então a gente traz um outro olhar para esse luar.
Então eu fiz peças que tivessem para mim a textura da lua, que é aquele relevo bem impressionante, ao mesmo tempo a leveza, porque essa coisa da gravitação que não existe, do flutuante, do boia no céu imensa e amarela, eu trouxe ela também para a tendência e coloquei os brilhos e as texturas que eu acredito para a tendência agora de inverno. No caso, a gente está falando de um livro que fala de tendência, então é uma imagem que não foi vista ainda, de certa forma. A gente tem que criar essa imagem. Eu acho que a ideia de criar uma imagem nova, na real, não é você criar um jeito novo de fazer aquilo. Eu acho que é um pensamento novo. Então é um trabalho de caçar mesmo o que está acontecendo, o que pode ser interessante, como que isso pode ser traduzido. É uma delícia, eu acho que é super interessante, bastante até inovador no sentido assim de pesquisa mesmo, né? O que você vai caçar e projetar e desenvolver para que as pessoas possam ter como referências lá em 2014 e essas referências que a gente aposta que os polos designers possam usar como inspiração, né? Como referências mesmo de um desenvolvimento de um novo projeto. Nessa pesquisa inspiracional, a gente pega o que vai nos inspirar para a nossa coleção. Né? O que vai e o que é inspirar? Inspirar é o que vai me emocionar. Então, o que pode me emocionar pode vir de um filme, pode vir de um texto, pode vir de uma cena, pode vir de um sentimento. Né? Então, essa inspiração do caderno, da proposta do caderno, é linda, porque ela é verdadeiramente uma proposta de inspiração e não de cópia. Eu fiz o diferente com o meu tricô e com o meu crochê. E o que eu quero inspirar é esse caminho de podemos pegar uma coisa que é tradicional, que é milenar, e dar uma nova leitura para ela. Trabalho especificamente, ele lida tão de perto com a questão da criação que todo o trabalho ele foi montado aqui. A gente montou a foto principal, o cenário foi montado na véspera, a gente tinha uma ideia bem definida do que fazer, mas o processo de criação, a ação, o ato de criação foi muito importante. Então, como eu participei da montagem do cenário também, eu incorporei isso na minha atitude fotográfica também. Então, muito das coisas foram surgindo de acordo com alguma modificação, alteração que a gente fazia de figurino ou de algum elemento do cenário. Então, foi um processo muito construído na cena mesmo. A gente já tem um cenário muito bacana, muito colorido, com as cores mais quentes, né? E nesse cenário
a gente podia ter alguma coisa, algum bicho. Aí o fotógrafo falou, de repente uma galinha. Aí o Ebert falou, não, um bode seria legal. Aí, mas a gente dando risada, eu falei, não, por que não um bode? A gente pode ter um bode sim. Aí eu peguei e já imaginei esse bode. Então, quando eles falaram como fazer, eu já imaginei a trama, costurando mesmo. Eu furei a lata, sabe, com prego, furadeira, e costurando mesmo a lata, com agulha e linha, porque eu acho que os detalhes, né, a riqueza disso aqui, é muito emocionante. É muito emocionante, porque eu começo a inventar um monte de coisas. Eu começo, quando ela me conta o que vai ser, quando ela me brifa, a gente vai ter tais temas. Eu começo a imaginar, sabe? Aí é até loucura, porque aí ela tem que dar até uma brecada, porque aí a mente vai, né? Na verdade, quando a gente fala de um tema como esse, que é o quentão, a gente evidentemente lembra de tudo aquilo que é o folclore brasileiro, das coisas que envolvem isso. E aí você pode ter as cores que te provocam uma sinestesia de quente, né? E os recortes, e a junção, a fusão de tecidos. Por exemplo, você poderia ter o estampado com liso e ter essas cores mais quentes trabalhando com isso. A ideia do projeto era que todos os estilistas associados mandassem 1 metro de tecido para que a gente pudesse desenvolver esse look, que tivesse muitas cores, estampas exclusivas de cada estilista. Aqui, por exemplo, aqui em cima são 48 recortes e cada recorte é um tecido de um estilista. Eu logo imaginei o balão, porque eu acho o balão assim, muito característico da festa junina. E o vestido até tem um formato abalonzado. Então foi um jeito que eu encontrei de trabalhar todos os tecidos de uma forma que fosse harmônica e que remetesse ao tema. Para mim é como se fosse futuro, sabe? É aquela inovação, é aquela coisa bonita, é tudo muito lindo, é tudo muito sofisticado, né? Então, assim, eu acho que ele tem um pouquinho de tudo, né? Eu adoro o caderno mais B. A hora que eu recebo, eu fico perdendo horas e horas em cima dele para entender como que existe um birô de fora e como é produzido um birô brasileiro. E eu vejo que a gente não deixa nada a desejar. Tem muita gente ainda que é desconhecida e tem muito talento no Brasil.
tema fala sobre o inverno nas grandes metrópoles. E isso traz, na verdade, a ideia de aconchego, das pessoas buscarem lugares mais intimistas e mais simples para estar com os amigos e uma convivência, na verdade, muito mais humana do que externa. E curtindo músicas e uma gastronomia, isso é tudo muito interessante. Eles me contaram toda a história, dessas referências todas que eles têm de pré, né? E daí a gente partiu para essas ideias mais elaboradas e com pouca maquiagem, mas mesmo assim com muita informação. Eu acabei resolvendo fotografar tudo em fundo branco, em fundo preto, com uma direção mais gráfica das modelos. A gente sabia que tinha algumas referências, alguns ícones para trabalhar, como o preto e branco, a história das ondas da calçada de Copacabana. Você recebe alguns produtos que são confeccionados com a proposta do tema. E o legal, assim, é que eles não seguem também uma linha muito linear. Então, assim, não é tão temático. Então, a gente tem, por exemplo, essa peça do Vitorino, que ela é super gráfica, assim, e ela encaixa dentro do tema. Foi a interpretação dele do tema. Quando a Rose me passou o tema, ela já explicou o que seria esse universo. Esse universo tem muito a ver com o meu trabalho. É uma linha de simplicidade, é uma conversa sobre a simplicidade, sobre você potencializar o que seria o mínimo. Quando você fala que o menos é mais, é você transformar esse menos é mais, essa coisa que parece um pouco clichê, em uma coisa além disso. É uma roupa super precisa, é só uma listra na roupa. Pra gente deixar essa listra no lugar onde a gente queria, era um entrelaço de duas bases diferentes de seda, e isso dá como é que eu posso dizer? Tem que ter uma precisão para não correr, tem que ser costurado com papel. E deu errado a primeira vez, e o relógio correndo, mas deu tudo certo no final, sempre dá certo. A partir do produto que eu recebo, eu crio a imagem, e aí é de uma forma super livre. Eles deixam cada stylist super livre, o fotógrafo também, para finalizar a imagem de acordo com a ideia, mas que valorize o produto da melhor forma. Tentei de alguma forma trazer um pouco mais de personalidade na imagem, de força, não uma modelo só posada. E eu acho incrível poder trabalhar com forma, com geometria. Às vezes a peça pode falar muito mais do que uma atitude. Eu acho que a gente tem tanta informação que eu acho que tem uma vontade mesmo de trabalhar com o novo. Então eu acho que isso é o legal, assim, você poder antecipar um pouco, mostrar a tua visão do que vem vindo. O caderno, ele não traz um raciocínio ou uma imagem só.
Ele traz um leque de estudos que, na verdade, amplia a sua visão e você consegue projetar dentro da sua realidade ou dentro do que é a sua verdade um novo caminho para uma nova estação, uma nova coleção. Algumas coisas eu acho que a gente acerta, outras nem tanto. Às vezes a moda toma um outro caminho, mas eu acho que um caderno de tendências, ele pontua muito bem quais os próximos movimentos mesmo. O caderno é cheio de mistérios e você começa a desvendar isso e ele te dá ideias, né, na verdade. Isso é muito bom. Vai desde a cartela de cores a uma textura e isso se torna um papel, um livro, um material fundamental para quem trabalha com criação. Eu acho que foi muito feliz, o trabalho está incrível, as fotos estão... Eu acredito que as fotos têm uma força, têm uma personalidade e tenho certeza de que eu posso ilustrar inverno de 2014 um pouquinho com elas. O caderno mais B é o caderno mais branco que eu conheço, porque ele te traz a possibilidade de riscar 1000 histórias. Ao valorizar a simplicidade, trazemos à tona algumas das heranças e a percepção de que a riqueza vem da terra, o trabalho vem da mão do homem, e ao pensarmos de que pode vir ser uma proposta inovadora para a moda e para o design, concluo, seja você mesmo, verdadeiro em suas criações.